Se o Brasil for separado, eu vou ficar do lado do cuscuz e do forró. Poeta Sidney Nunes, de Cabaceiras para o Mundo. Diante da diversidade da palavra desdita, eu falo, ninguém acredita, porque eu digo a verdade. Eu sigo minha majestade sem nenhum borogodó, eu dou o laço, arrocho o nó. Se o Brasil for separado, eu vou ficar do lado do cuscuz e do forró. Nossa terra, nossa gente, nossa história de vida, valores que não tem preço, nossa cultura querida, talentos que a gente vê, nossa arte mais bonita, de quem sabe fazer de maneira altruísta e pra te oferecer o melhor da Paraíba. Vem com... Eu saí caminhando, toquei, sentei na última mesa, lá no final do pier, botei o sax em cima da mesa e fiquei contemplando o crepúsculo, que estava num daqueles dias maravilhosos. A gente tem uma natureza belíssima aqui, é um lugar agradável, aconchegante, calmo. Nós temos toda uma questão natural. Nós temos o melhor sol do Cariri, o pôr do sol cantador. A gente tem aquela influência de gostar da cultura da região. Tive a sensação de me ver dentro d'água. Trabalhar a educação ambiental dentro das escolas. A caça da baleia a gente só fez contribuir para que determinadas espécies entrassem em extinção. E na mesma hora me chegou como uma mensagem: eu vou tocar dentro d'água. A Hollywood Nordestina, ela foi um projeto que veio após o Alto da Compadecida. A gente trabalhava, a gente ria, se divertia muito com os atores. Cultura, para mim, é a vivência do dia a dia do nosso povo. A introspecção, a vontade de se conhecer mais, a vontade de se sentir mais. Nós não podemos se calar, mas também não berrar ou não gritar. Eu sou Jurandir Félix, paraibano, nascido em Água Branca, no sertão, criado em Livramento, no Cariri, e hoje um cidadão pessoense, cabedelense, paraibano, assim, com muito orgulho. Mas sou mais conhecido realmente como Jurandir do Sax. A música está na minha vida desde criança. Aos 9 anos de idade eu iniciava na banda de música de Livramento, tive banda de bailes já aqui em João Pessoa. Enfim, a música foi ficando presente muito mais forte em minha vida, até que no ano de 93, lançando o primeiro disco, me deu vontade de fazer uma festinha de lançamento na Praia do Jacaré. O disco independente, antigamente, lançar disco, a gente tinha que fazer algumas festinhas para vender algum disco, para ter com que mostrar para as pessoas o nosso trabalho. Foi a minha primeira apresentação com o Bolero. Essa apresentação foi marcante para mim e ela me deu aquela sensação assim de alegria, de satisfação. Tanto é que de 93 a 99 eu devo ter voltado à Praia do Jacaré 5 ou 6 vezes, sozinho. Chegava às margens do rio, ali não existia nada do que você vê hoje, era uma estradinha de terra, uma cerca de avelóis assim seguindo. Eu parava o carro ali à margens do rio Paraíba, descia do carro, tocava sozinho e aquilo me deixava muito feliz, preenchido assim, com uma energia bem gratificante. Aqui, desde criança, a gente tem a influência já dos nossos pais, avós, de gostar da cultura da região. Eu sou uma dessas pessoas, natural de Cabaceiras, que gosto de registrar aqueles momentos que eu acho que é interessante para Cabaceiras, né? E principalmente alguns fatos que acontecem na nossa sociedade.
Sou Sidney Nunes, poeta popular, contador de história, Cabaceiras é meu lugar, a Hollywood nordestina, grande embora pequenina, de um povo varonil, poeta cabra da peste, eu amo meu Nordeste como eu amo meu Brasil. Cultura para mim é a vivência do dia a dia do nosso povo, principalmente o povo nordestino, onde a gente tem a raiz. Entrei no mundo da arte como professor estadual e a partir do desenvolvimento que eu comecei dentro das salas de aula, eu me interessei mais ainda pela cultura, principalmente pelaquela cultura de raiz. Desde o ano de 2002 que a gente trabalha com os projetos sociais. Hoje nós temos o projeto Apicultura, o projeto de reflorestamento, o projeto de recursos hídricos, o mutirão, a hospedagem, em função de toda essa realidade que a gente foi encontrando, posteriormente surgiu o Projeto Muda. E o nosso projeto, o Projeto Muda, que tem como lema Mude de Vida, Plante uma Árvore, a gente tem esse objetivo, de que a gente precisa se educar, a gente precisa mudar o nosso comportamento com relação ao meio ambiente, mas a gente precisa mais do que tudo também plantar. Nós estamos aqui no viveiro, mostrando um pouco do nosso dia a dia, como é isso aqui, o manuseio das plantas. Nós temos uma equipe onde o pessoal faz a produção e dessa produção é feita o preenchimento das sacolas. Depois a gente vai na parte do plantio, onde ela vai crescer, vai desenvolver, que a gente vai fazer o processo de entrega, de doação para os municípios e onde o município vai se encarregar em distribuir à população. Eu sou um nativo daqui da Pedra da Boca. Desde 10 anos de idade que subi essas pedras junto com meu pai. Em 88 começou com o turismo. O primeiro turista chegou aqui em Pedra da Boca, o pessoal da Universidade do UNP de João Pessoa. Chegaram os professores e deu um apoio e começamos a fazer a área de campo com os alunos. A educação física, então fazer rapel, escalada e algumas caminhadas que nós temos aqui na área do parque. Quando foi em 2000, aí fundou o Parque Estadual Pedra da Boca. Paramos de caçar, paramos de fazer outras coisas, né, de ir na natureza pegar o fruto, ficamos só com a parte do turismo, né? Aluno, 8 anos com aluno. Aí depois veio os holandeses, veio os portugueses, veio os franceses. Eu trabalhei 5 anos também com eles, né? Trabalhando com os holandeses, portugueses, graças a Deus. E para quem gosta desse turismo radical, né? Quem faz o turismo radical, aqui é um prato cheio. A ONG IMAS, Instituto de Meio Ambiente e Ações Sociais, ela tem a sua importância aqui no contexto da sociedade, porque nós abraçamos a causa, a luta em defesa dos manguezais. A nossa comunidade ela foi presenteada pela natureza com uma extensa faixa de mangue. Devido às pressões do homem, o manguezal tem sofrido muita degradação, poluição, construções inadequadas, ocupação do mangue para a carcinicultura. Então isso está fazendo com que um bioma importante como é o manguezal, ele esteja entrando em colapso. Algumas pessoas sobrevivem do mangue, na retirada dos moluscos, do caranguejo, do siri, do peixe, como também no ponto de vista social, do ponto de vista turístico. A gente trabalha com as crianças aqui da comunidade, nós sabemos que trabalhar com as crianças é muito mais produtivo do que com os adultos. Com 19 anos, eu dei um mergulho na piscina e eu lesionei 3 vértebras da cervical, 5, 6 e 7. Não é fácil, né? Passei 3 anos numa cama, dependendo de pai, de mãe, de todos os amigos, familiares, até para eu poder entender como é essa vida do outro lado, esse conceito de não andar, não poder fazer mais nada. Quando tem um acidente como esse, o propósito da família é proteger, colocar dentro de casa, evitar que ele saia, evitar que ele estude, evitar que ele trabalhe.
pelo fato de não querer machucá-lo novamente. Eu tive um estalo, ou foi Deus que disse que era para ser assim, que eu não poderia me enclausurar, eu não poderia me prender nesse mundo. E aí me dava vontade de tocar, eu pegava muitas vezes o clarinete, sentava num banquinho ali e começava a tocar o bolero sozinho e sentindo ali aquela sensação de bem-estar, aquele momento assim gostoso. E isso foi fazendo com que pessoas soubessem e chegava lá, eu soube que estava tocando bolero e tal, vai tocar hoje não? E quando eu nem percebi mesmo, já estava tocando praticamente todos os dias. Somos um povo guerreiro, com a luz que brilha no céu, como Jurandir de Cabedelo, tocando bolero de Ravel, na hora do pôr do sol, em cima da sua canoa. Paraíba, que coisa mais linda, nossa capital, João Pessoa, o melhor da nossa gente, eu tocava caminhando no pier até o final, sozinho, não tinha ninguém, foi no mês de dezembro. E eu saí caminhando, toquei, sentei na última mesa, lá no final do pier, botei o sax em cima da mesa e fiquei contemplando o crepúsculo, que estava num daqueles dias maravilhosos, onde fica mudando de cor, amarelado, azul, enfim. E eu fiquei ali encantado, quase como um momento meditativo. E num determinado momento eu tive a sensação de me ver dentro d'água. Foi como se um insight, assim, de repente eu me vi dentro d'água. E na mesma hora me chegou como uma mensagem: eu vou tocar dentro d'água. A comunidade, por mais de 70 anos, ela cedeu a matança de baleias. Nós abatemos mais de 22 mil baleias aqui em Costinha. Ela foi proibida em 1985 e a partir desse instante a ONG teve a ideia de tentar contar essa história que é negativa, mas que a gente tem que contar. Então, a história da caça às baleias aqui no distrito de Costinha, ela iniciou-se em 1912, só que ela era feita de forma artesanal, ou seja, os homenzinhos de canoa, aí com a lança, perfurava a baleia, então era um processo muito lento, capturava-se poucas baleias. Na década de 1950, aí os japoneses assumiram a matança dessas baleias, de forma industrializada, que é nessa estrutura que nós estamos aqui. O navio saía aqui da empresa às 4 da manhã e retornava de acordo com a captura de baleias que ela fosse fazendo. A baleia era trazida para cá, para esse tanque. É aqui nesse local onde a baleia era lavada e aqui era puxada pelo guincho lá atrás, trazida para esse local onde tem essa baleia de cimento. E a partir de então acontecia o corte dessa baleia, que durava em média 30 minutos para que a baleia desaparecesse do planeta. As pessoas tinham uma arquibancada ali adiante, onde elas assistiam o corte, mas aí depois houve uma manifestação de estudantes e tal, e acabou sendo proibida esse corte. O tempo passou, mostrou que se nós não tivéssemos abatido nenhuma baleia, a gente teria feito coisa melhor, porque naquele período os japoneses passavam para a gente que a comunidade só podia viver se fosse em função da matança das baleias. Mas o tempo passou, mostrou que a população hoje vive bem, até melhor do que durante o período da caça. Sabemos que as coisas evoluíram também, né? A gente chega à conclusão de que a caça da baleia a gente só fez contribuir para que determinadas espécies entrassem em extinção. A gente construiu um espaço ali que nós não vamos chamar de museu, nós vamos chamar de memorial às baleias. E aqueles apetrechos que é utilizado na caça, né? O canhão, os arpões, as boias que sinalizavam as baleias quando eram abatidas ficavam marcadas já no oceano, dentre coisas que nós temos guardadas, nós vamos estar expondo, além das fotografias que nós temos e temos em abundância. Ele já está montado e a gente, nos próximos meses, aí, a gente vai estar abrindo esse memorial. Eu sou artista e, como artista, eu perpasso pelo mundo da música, pelo mundo da poesia, pelo mundo da contação de histórias
ao escutar os moradores mais antigos de Cabaceiras contar suas histórias, e isso já era interessante, escutar e comentar e repetir as histórias a outras pessoas. As histórias é o que não falta, né? Como contador de histórias, eu ando a minha cidade conversando com as pessoas e aí observando e aí construindo as histórias. Nós temos várias e nós temos uma delas de um caboclo que foi preso por conta de uma plantação de maconha. E quando ele foi preso, tinha um delegado que cuidava dessa delegacia e ele era responsável por esse preso. E os dois sempre iam participar de festas. Teve um carnaval, para se ter ideia, que o delegado e o caboclo que estava preso foram para o forró, foram para o carnaval. E dançaram o sábado, o domingo, e quando foi no domingo à noite, o delegado ficou bêbado. O que aconteceu? O caboclo que era preso, que era o detento, pegou esse delegado, levou para a cadeia, prendeu as 7 chaves e voltou para a festa. Quando foi pela manhã, no amanhecer do dia, chegou o caboclo e depois disso ele soltou o delegado e aí passaram a viver naturalmente aqui na cidade. Um dos outros projetos, o Projeto PARE, projeto de prevenção com relação às drogas nas escolas, onde a gente vem atuando com palestras tanto para os alunos, aos educadores e também trabalhamos com os pais, um conjunto onde une o aluno, o professor e os pais. E a gente tem voltado justamente à prevenção. O nosso país vive um grande problema que é justamente com relação às drogas. Em certa escola eu tive uma palestra com os pais e ao final da palestra uma mãe me abordou relatando que tudo aquilo que eu falei naquela palestra tocou diretamente ela. Que ela vivencia todo aquele problema e encontrava muitas dificuldades entre ela e o esposo, né, de como lidar com o seu filho. E quando a gente chega nas escolas, a gente não ensina especificamente como lidar, né? Mas a primeira proposta nossa é tratar aquela criança, é tratar aquele adolescente, primeiramente com amor. Naquele momento, ele transformou aquele lugar, porque a partir da primeira apresentação que eu fiz no Rio, tudo mudou. Foi em 2004 que caiu a ficha. Eu recebi um casal que chegou para me trazer uma carta, uma encomenda. Era uma carta do prefeito da cidade de Levallois-Perret, da Grande Paris, onde ele dizia que me agradecendo por divulgar a música francesa e em especial o compositor Maurice Ravel, nativo daquela cidade. Mas a maior emoção da minha vida foi tocar o bolero no túmulo do compositor. Isso aí foi uma coisa assim fantástica, foi um momento assim indescritível e ainda hoje me emociona quando eu falo. É mágico. A Praia do Jacaré, ela tem essa para mim ali é um portal de energia e que tem um poder muito forte assim de transformar. A emoção ela está sempre presente, todos os dias, em maior ou menor intensidade, mas ela acontece. Meu nome é José Alfeu, moro em Cabaceiras, sou figurante dos muitos filmes aqui em Cabaceiras. A construção desse projeto da Hollywood, ela começou a partir das primeiras filmagens que aconteceram em Cabaceiras, isso a partir da década de 40. Mas ela ganhou uma proporção a partir do Alto da Compadecida. Antes do Alto da Compadecida, a gente teve algumas gravações, como Eu Sou o Servo, que conta a história de Padre Biapina, São Jerônimo e outras filmagens. A gente trabalhava, a gente ria, se divertia muito com os atores, né? Com Celto Mello e Matheus, João Grilo e Chicó, que eles são engraçados, sem tanto trabalho mesmo, eles são engraçados, faz todo mundo rir, eles são palhaços mesmo. A Hollywood Nordestina, ela foi um projeto que veio após o Alto da Compadecida. A gente aqui sempre tinha as nossas experiências locais, o que nós chamamos de turista local. E depois do Alto da Compadecida, que houve uma efervescência no campo da arte, e as pessoas, os personagens, começaram a se sentir incentivados pelo campo, aí veio a proposta de trazer
a Hollywood nordestina. A gente tem uma história muito bela também de um caçador. E esse caçador ele não perdia caça de forma alguma. Certa feita, pela madrugada, 2h30 da madrugada, ele foi caçar no rio Taperoá. E chegando lá no rio, abaixo de uma caibeira, ele consegue visualizar um teju a 500 metros de distância. Você sabe que o teju é bicho moco, mas escuta com a gota serena. E aí Zé Caçote disse, a minha caça é essa. E Zé Caçote saiu em direção ao teju. Quando o teju avista Zé Caçote, ele pula do pé de coqueiro que tinha mais de 15 metros de altura, pá, na areia do rio e sai correndo. E aí o teju sai correndo, que ele é muito ligeiro, e Zé Caçote sai correndo dentro do mato, cortando o mato, aí o teju vai, Zé Caçote vai atrás, Zé Caçote pula na areia do rio, passa atrás do teju, quando pisa numa poça d'água, a precata do bicho fica preso, ele solta a precata e tira atrás do teju. E ele corre, ele mete o pé, corre, e ele pensou na correria. Vou pegar esse bicho agora. Ele dá um peitu no teju e ele fica deitado perto de uma cacimba. Para quê? Para quando o teju cansasse e fosse tomar sua água, ele pegar o teju. E o que aconteceu? Zé Caçote estava deitado, o teju se aproxima e Zé Caçote puxa um facão com mais de 100 polegadas. Dá um salto e enfia o facão no pescoço do teju. Entrou todinha, enfiou na areia, ficando só o cabo do facão do lado de fora. E aí Zé Caçote disse, pensava que ia me pegar? Fica aí que vou buscar agora a minha precata. E aí Zé Caçote retorna, vai sumido à cabeceira do rio, atrás da precata, mais ou menos umas 3h30 da manhã, e quando ele vai passando, ele vê 80 rolinhas. 80 rolinhas. Zé Caçote com um tiro de suvaqueira, e num só tiro matou as 80 rolinhas. E ele pegou as rolinhas, continuou voltando para pegar a sua precata. E aí ele pega a sua precata e volta para pegar o teju, que estava lá na frente, na areia, com o facão enfiado até o cabo. Só o cabo do lado de fora. E nisso, quando ele vai voltando para pegar o teju, ele ainda consegue pegar 2 peba, 25 ribaçãs e 138 mocóis. Quando Zé Caçote chega, que olha para o teju, cadê o teju? Pois não é que o bicho fugiu? Só deixou o facão enfiado e o teju, raspou. Zé Caçote puxou o facão, tranquilo, guardou e disse, tem nada não, estou satisfeito com a caça. Foi para casa, já era 5h30 da manhã, quando Zé Caçote entra em casa, que chega na cozinha, escuta zoado na porta. Ele disse, que bicho é esse? Quando ele abriu a porta, era quem? O dito teju que tinha fugido para a casa de Zé Caçote. Foi o que Zé Caçote fez? Matou o teju e foi comer com cachaça e farinha, que é a nossa cultura aqui em Cabaceiras. A nossa linda Paraíba, vem com a gente, você também, fazer o bem. Vimos um programa na televisão e vimos a cadeira anfíbia. Pensamos, por que não fazermos um projeto não igual a esse, mas melhor do que esse? Tipo um balneário, um espaço que a gente possa estar tomando banho de mar, jogando um vôlei sentado, jogando speedball, jogando bocha, passeando de handbike e utilizar do espaço que é de direito nosso também, que é o espaço comum, que é a praia. Então, tem coisa melhor do que um banho de mar? Tiveram algumas senhoras que estavam incomodadas com o espaço e ela procurou uma Câmara Municipal que mudasse o espaço, porque nós estávamos enfeiando a praia, sujando a praia. Eu senti uma dor no coração, porque o que é enfeiar? O que é sujar? A cidade é de todos e é para todos. Se coloca no lugar de alguém, ou do seu próximo, de quem você mais ama, do seu neto. E a minha reação foi tentar mostrar a ela que ali só tinha amor, ali só tinha calor humano.
Então, o que foi que eu fiz? Eu apenas convidei as senhoras para tomar um banho de mar, junto conosco. E isso, a senhora foi, a sociedade foi para lá e nos abraçou e nos aplaudiu. Isso sim, isso é amor. É lindo presenciar esse momento de ver a emoção fluindo e a alegria florescendo. O mar recebendo de presente em cada cadeira, a gente sente o sentimento extravasar. Em cada onda a gente vê o sorriso, em cada olhar tem o brilho, é de se emocionar. E na areia jogando vôlei sentado, é amar e ser amado, dá gosto participar. Em cada onda a gente vê. E com essa pandemia enxergamos que todos nós somos deficientes. Apenas um vírus afastou dos nossos abraços, dos nossos afagos, entre irmãos, entre famílias. Então, o AC, ela une pelo menos com um pouco de calor humano. Eu sempre digo, empreste suas pernas e seus braços e nos faça feliz, porque a felicidade não é minha só, é de quem está lá, é de quem vai vivenciar esse momento tão simples, mas de uma riqueza e de uma pureza tão boa. Só um simples banho de mar. Eu sou um tijolinho nessa construção de um mundo melhor. Da natureza nada se tira a não ser foto. Nada se deixa a não ser pegado e nada se leva a ser corações. É muito prazeroso porque a gente sente que mesmo com a dificuldade a gente vence. Essa música, ela me levou onde eu jamais sonhei que poderia ir. É uma geração que temos que quebrar as barreiras, principalmente as barreiras sociais, as barreiras do coração. Eu não posso deixar, em hipótese alguma, de contribuir com a minha cidade, uma vez que, da maneira que ela me dá esse cenário maravilhoso para que eu possa usufruir levando a minha arte, em contrapartida eu levo Cabaceiras no meu coração. Ali é o meu lugar. Enquanto essa energia estiver em mim, eu estarei, e enquanto Deus quiser, fazendo essa apresentação. Entendi que, primeiro, eu tenho que me ver do jeito que eu sou, da forma que Deus me quis desse jeito, serei assim e aceite o que quiser. Não aceitando, eu garanto que eu vou plantar mais amor no coração dessa pessoa. A grande alegria que me dá é essa força que essa história, que esse evento, que essa música trouxe para mim. A história do amor, do sentir, do viver e da emoção. Nossa terra, nossa gente, nossa história de vida, valores que não tem preço, nossa cultura querida, talentos que a gente vê, nossa arte mais bonita, de quem sabe fazer de maneira altruísta e pra te oferecer o melhor da Paraíba. Vem com a gente, você também, fazer o bem sem olhar a quem, divulgando a história rica da nossa linda Paraíba.